Oi, gente! Começando mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do Theo, de por que ele nasceu de 35 semanas. Então, tudo começou com 17 semanas que eu fui bater a ultra e constou que o Theozinho tinha o rim dilatado, os dois rins. Era uma hidronefrose bilateral. E a gente começou a ficar muito preocupado, né, com isso. Eu comecei a pesquisar sobre o assunto, só que eu não achava coisas falando como... Eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, só que eu não achava muita coisa, sabe? É muito difícil as pessoas falarem sobre hidronefrose bilateral. E aí o tempo foi passando, né, e eu fui fazendo as ultras, todo mês certinho, acompanhando o rinzinho dele. O rim dele começou a aumentar. Toda vez que eu fazia ultra, aumentava alguns milímetros. Isso era muito preocupante, a gente tinha muita dor de cabeça, sabe, por conta desse problema. Eu ficava muito agoniada, às vezes quando o Theo não mexia tanto eu já ficava meio triste, porque eu não sabia o que poderia acontecer, sabe? Foi uma coisa muito incerta, que a gente não sabia como fazer e nada. E a única explicação que a gente teve é que acontece, não em todo mundo, mas acontece essa dilatação, só que os médicos não sabiam o porquê e não tinha como saber, porque ele ainda estava na barriga. Então, o que a minha obstetra conversou muito comigo foi que a gente só poderia descobrir o porquê que o rim dele estava dilatando quando ele nascesse. E quando ele nascesse, ele iria fazer os exames para poder descobrir o porquê que esse rim está dilatando. E não poderia fazer esse exame dentro da barriga, só realmente quando ele nascesse. Então não tinha o que fazer. Era fazer as ultras, acompanhar certinho, acompanhar se o batimento estava bem, se ele não estava em sofrimento, e acompanhar até a hora dele nascer. E assim foi. Aí, com 29 semanas, eu fiz uma outra ultra. Nessa ultra, o rim dele disparou. Cresceu mais do que o esperado, que o médico achava, né? Porque eu comecei a fazer ultra com um médico que já tinha experiência, que já acompanhou um caso parecido do Theo, só que o caso era de um rim bem mais dilatado. E o do Theo era um pouco menos, só que o do Theo era dos dois rins. E aí, ele falou que aumentou mais do que o esperado, né? Que ele achava melhor começar a fazer uma ultra de 15 em 15 dias, a partir dessa semana, que foi 29. E aí eu conversei com a minha médica e ela falou, vamos realmente fazer as ultras de 15 em 15, porque a gente tem que acompanhar como que o bebê tá, como que o batimento cardíaco tá, como que o líquido tá, pra gente poder tomar a decisão de interromper, de tirar ele antes do tempo. E ela sempre falou que ela ia tentar chegar até 36 semanas, para ele não ser tão prematuro. Ela falou um termo que é pré-termo. Ele precisava pelo menos chegar às 36 para ela tirar. Ela não queria tirar antes de 36 semanas, com medo do bebê acabar sofrendo mais, por ser bem prematuro. Então ela deixou claro para mim que ela só iria fazer alguma intervenção antes das 36 semanas se realmente fosse necessário, se o bebê entrasse em sofrimento fetal. Aí com 30 semanas eu fui no consultório, na consulta de rotina, e nessa consulta a médica pediu para eu tomar uma injeção para amadurecer o pulmão do Theo, porque a gente não sabia, né, o que estaria por vir. A gente não sabia se ia ter que interromper antes. E aí ela falou, toma a injeção, porque se caso precise interromper antes, o pulmãozinho dele já vai estar formado
já vai estar melhor e ele não vai passar por problemas respiratórios, evitar que ele passe por problemas respiratórios. E assim foi. A gente rodou tudo para achar essa injeção. Essa injeção a gente não achava de nenhum lugar. E aí rodando e pesquisando e ligando para um monte de lugar, a minha mãe achou na Perinatal de Laranjeiras. Aí eu tive que pagar, né, no particular, porque o plano lá não cobre, o plano cobre na Perinatal. E aí foi assim, pagamos a injeção, foram 2 dias que eu tomei essa injeção para amadurecer o pulmãozinho dele. Nessa consulta de 30 semanas, nessa consulta de 30 semanas, a minha obstetra conversou comigo que eu não ia poder ter o meu parto normal. Eu queria muito ter meu parto normal, eu queria que fosse o mais normal possível, só que por conta desse problema eu não pude. Teve que ser uma cesárea, porque se eu entrasse em trabalho de parto e o bebê fizesse muita força, né, para passar pelo canal vaginal, isso aí poderia piorar. A pressão poderia, dentro do bebê, poderia ser maior e poderia ser pior para ele por conta desse rim. Dia 15 de junho, eu comecei a sentir ele bem fraquinho, muito fraco. Ele não tava mexendo mais igual ele mexia. E aí eu fui pro hospital, aí lá eles escutaram o coração e tava tudo bem. Aí, como eu tinha uma ultra marcada perto, eu acabei nem fazendo a ultra nesse dia, até porque já era noite e não fazia mais ultra lá à noite, era só de manhã. Aí dia 17 eu fiz a ultra que já estava marcada. Nessa ultra, o rinzinho dele continuou aumentando, só que nessa ultra não estava bem específico o que minha médica queria. E aí ela sugeriu que eu refizesse essa ultra na maternidade, que era um lugar de confiança dela e que ela sabia que lá eles iriam avaliar o rim inteiro. Então ela queria saber como que estava esse rim, a pelve estava dilatada, como que estava, para poder avaliar, né, o que ela iria fazer, qual era a decisão que ela iria tomar. E assim foi. Eu fiz a ultra na maternidade e o rinzinho dele continuou aumentando mais ainda. E além dele ter crescido bastante esse rim, com 33 semanas, o cordão umbilical enrolou no pescoço dele. E aí foi meu desespero. O desespero de ter os rins dilatados, não saber como que ia fazer, não saber quando que iria ser feita a cesárea. E ainda com esse combo do cordão umbilical enrolado no pescoço. Tipo, foi um bom tempo de muito desespero, sabe? Aí no dia 24 de junho, eu tinha uma consulta marcada com a obstetra para a gente poder decidir quando que iria ser feita a cesárea. Aí nesse dia a gente conversou que ela iria deixar pré-agendada a cesárea por o dia 16 de julho e dia 9 de julho eu iria voltar lá no consultório para poder marcar certinho se ia ser dia 16 de julho ou nessa semana, né, de 36 semanas. Aí no dia 3 de julho eu fiz a outra ultra lá na maternidade também. E nessa ultra o médico conversou comigo, com meu marido, de que o bebê estava com peso bom para a idade gestacional dele e que por ele já interviria para poder resolver o probleminha dele do rim, porque o rim só estava aumentando e poderia ter uns riscos, sabe, de deixar ele por mais tempo. E aí eu liguei para o meu obstetra, falei com ela e pedi a posição dela para saber o que era o melhor para ser feito. Se a gente fazia logo a cesárea, se esperava realmente por um 36, porque assim, o Theo foi um bebê, mesmo que ele tenha nascido prematuro, de 35,
ele foi um bebê grande. Ele era um bebê maior do que o esperado pelo tempo gestacional. Aí, conversando com a obstetra dessa outra, ela manteve a posição de vamos tirar com 36 semanas. Vamos esperar. Ela falava que se o Doppler, né, o cardíaco dele estava ok, se o líquido estava ok, não tinha por que tirar ele, porque ele não estava em sofrimento. Se caso ele entrasse em sofrimento, aí sim, ela na mesma hora ia para a maternidade fazer cesárea. Aí no dia 8 de julho foi a mudança, a gente mudou. E nessa madrugada, dia 8 para o dia 9, eu comecei a sentir umas fisgadas na minha barriga. E também saiu uma gosminha meio verde. E aí eu comecei a ficar desesperada, né? E aí eu mandei mensagem pra médica no dia 9 de manhã. Dia 9 de manhã ela me respondeu e falou o seguinte: a gente tinha marcado dia 9, não foi? Aí eu falei: a gente marcou dia 9 pra eu ir na consulta, dia 9 de tarde pra eu ir na consulta, pra gente resolver qual ia ser o dia que ia marcar a cesárea. Se ia ser mesmo de 16 de julho ou nessa semana. E aí, expliquei pra ela o que tinha acontecido, que eu tava sentindo as fisgadas e que tinha saído essa cosminha. E aí, ela me surpreendeu. Ela mandou uma mensagem e falou que iria fazer a cesárea naquele dia mesmo. Que era pra eu pegar as minhas coisas e passar no consultório, pegar a guia de internação e ir pra maternidade. Que nesse dia ela ia tirar ele. E eu tava de 35 semanas. E aí nesse dia da mudança foi uma correria, foi um susto enorme pra gente, porque pra mim ela ia fazer cesárea só lá pro dia 16 e antecipou uma semana, não tava nos nossos planos e nem tinha onde a gente ficar ainda, porque nesse dia a gente dormiu na casa do amigo do meu marido que ajudou a gente na mudança, porque não tinha como a gente dormir lá em casa, porque tava sem cama, sem nada, tava tudo entulhado aqui em casa, então não tinha como. Aí a gente saiu da casa dele de manhã, no caminho indo pra mãe do meu marido, pra minha sogra, ela me falou isso, de que era pra pegar as coisas e ir. E aí, às 10 horas da manhã, a gente foi pra casa da minha sogra, eu tomei um banho, me despedi da minha barriga, né, que até hoje sinto muita falta. E aí, dali a gente foi, passou no consultório. No consultório eu peguei guia de internação e fui direto pro hospital. Cheguei no hospital 11 horas da manhã. 10 horas da manhã, a médica tinha pedido pra eu parar de comer, né? Porque precisa fazer o jejum por conta da cirurgia. E aí, foi assim. Às 10 horas eu parei de comer. 11 horas eu tava já no hospital. Aí eu dei a entrada na internação. Só que aí eu fiquei lá pra dar entrada na internação muito tempo, muito tempo. Eu fiquei de 11 horas da manhã até, acho que foi 6 horas que eu subi pro quarto da tarde. 6 ou 7 da tarde, assim, que eu subi pro quarto. Foi muito ruim, foi muito cansativo, eu não podia comer nada, tinha que ficar em jejum. E o desespero de ter que tirar ele prematuro e como seria tudo, eu desesperada porque eu não sabia, sabe? Eu tinha muito medo da cesárea, muito medo mesmo. Aí eu subi pro quarto, fui muito bem recepcionada. Eu gostei muito da equipe de enfermagem do Domingos Lourenço. Pra quem não sabe, eu tive o TEL no Domingos Lourenço. E lá, cara, foi muito bom, sério. A equipe de lá é toda muito boa. Eu gostei demais. Como esse vídeo ficou muito grande, eu vou dividir ele em duas partes. Na parte 2, eu vou contar pra vocês de como que foi o processo parto, UTI e alta e como a gente tá hoje, né? Porque até hoje o Thelzinho ainda tem essa dilatação bilateral e a gente tem que ter uns cuidados a mais com ele, que eu vou contar no próximo vídeo. Então, pra vocês não perderem o próximo vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você ficar sempre por dentro dos vídeos que eu tô postando. Eu tô tentando postar vídeo todo dia, então sempre vai ter vídeo, toda semana vai ter vídeo aqui,
Vocês podem ficar tranquila. E deixe seu like, comenta também aqui embaixo que isso ajuda muito o canal a crescer. Eu ainda sou bem pequena, né? Um canal bem pequenininho, mas que em breve, se Deus quiser, vai ser um grande canal. Assim eu espero, né? Eu tô trabalhando muito pra isso, gerando bastante conteúdo pra vocês. E é isso, na parte 2 eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu no parto e como foi a experiência de ter um bebezinho prematuro na UTI. E também como foi o processo de alta e cuidados com ele em casa. Então foi isso, espero que vocês gostem. Filho.